Gurias, vamos começar a nossa reunião hoje, então. Deixa eu pegar aqui o nosso grupito, porque eu quero fazer o reconhecimento das nossas top 10 que a gente postou hoje. Então, né, vamos reconhecer o nosso ranking de consultoras. A Josemara, nossa top 1, parabéns, olha aí a Jo. A Léo, nossa top 2. E olha só, deixa eu só aproveitar e deixa eu ler a mensagem. Eu mandei, né, ali, parabéns para as meninas. E aí a Léo me respondeu. E olha só que interessante a resposta da Léo. Que alegria estar no ranking. Há dias difíceis, há dias melhores. Mas a minha vontade de concretizar meus sonhos não está me permitindo recuar. Nossa, Vocês, vocês entendem que às vezes um resultado que a gente olha assim tem muito contexto por trás. Tem alguém resistindo. A gente pensa assim, ah, eu não consegui esse mês, eu não tava, que nem eu disse ali. De repente, ah, eu não tava na corte, eu não fiz esse pedido esse mês, ou eu não dei o melhor esse mês, porque eu tive isso e aquilo, mas muitas também tiveram. Então a gente precisa entender isso, né? A Rô, nossa top 3 parabéns, Rô. A Rô vem se mantendo constante aí, né? A Salete, nossa top 4 a Salete também disse que vinha e acabou tendo entrega de boletim da filha. A Emily, nossa top 5 eu tenho falado muito para Emily sobre a constância, sobre ser constante, né? A Daisy, nossa top 6 a Daisy começou esse mês na unidade, né? Já fez aí um pedidinho bom. A Pri, nossa top 7 a Beatriz, nossa top 8 a Vanessa, nossa top 9 e a Marjana, a nossa top 10. Então, tem alguns rostinhos novos. E às vezes a gente olha até a Daisy me pediu, ah, Leite, mas meu pedido nem foi tão grande assim, como que eu já tô na corte? Porque a gente sabe que as unidades estão mais enxutas, a gente sabe que hoje as vendas já não, né, a gente não tem um número muito expressivo, né? Uma consultora que, ou muito, melhor, muitas consultoras com números muito expressivos. Então é onde a gente faz, às vezes, o mínimo, um pouquinho mais do mínimo, a gente já consegue ter um resultado bem legal. E aí eu fiquei pensando, né? O que falar, né? Todas vocês já são consultoras de bastante tempo também, né? Estão comigo aí nessa longa caminhada. E eu acho que eu estava pensando sobre um assunto para a gente conversar e até fiz uma postagem sobre hoje o que a gente iria conversar, né? Que é o poder da constância, falar justamente sobre isso. E eu acho que a gente tem que ser coerente com o que a gente já vem falando, né? Eu venho batendo na tecla esse início de mês ali na reunião passada, eu falei isso para vocês, que a gente ia focar. Na venda e não na compra, não quero estimular vocês a comprar, o ponto é vender, e quando a gente é constante, a venda vai acontecer e, consecutivamente, a compra também. Então, eu queria falar da constância, eu queria que vocês prestassem atenção, que vocês anotassem algumas coisas, tem algumas falas bem impactantes sobre constância. E aqui a gente começa falando da questão do sucesso. O que é hoje uma pessoa de sucesso? O sucesso, ele é uma repetição, gurias. Vocês já viram alguém de sucesso? Alguém que começa a fazer unha e tem sucesso? Alguém que começa a fazer cílios e tem sucesso? Alguém que começa, abre uma loja e tem sucesso? Não, né? A gente vê repetição. Então, sucesso para mim fica claro que ele é repetição. Então, aqui, quem de vocês hoje, mês passado, teve um mês incrível em vendas? Aí foi um mês incrível de vendas. A gente fica pensando, né? Ou então vamos dizer assim, vamos perguntar diferente. Vocês já tiveram um mês incrível de vendas? tá. E no outro mês, como foi? Não foi tão incrível. Fraco. A grande maioria das vezes o outro mês foi fraco, né? Por quê? Porque o problema não é saber vender, porque você sabe, se vocês tiverem um mês incrível, vocês sabem vender. Então o problema de vocês não é vender. Vocês não estão aqui porque vocês não sabem vender. O problema de vocês é repetir algo que já funciona. E por que que vocês não estão repetindo algo que já funciona? Uhum. Emily, tu já iniciou alguém? Já, tu já teve iniciadas. Sim. Tu já iniciou alguém, Daisy? Não. A Rô já iniciou alguém? Não. A Rô Não, não quer saber de iniciar. não. Mas Não, já já tentei, assim, tentou, né? mas Mas não.
acredito que se, que nem tu disse, se a gente fizesse a constância, a Isso. gente conseguiria. E é Porque isso. a gente Já recebe para. uns três, quatro, Não, já porque não para por quer ali. mais. Então é sobre isso, é a constância, é a repetir o que funciona. Como que foi? Funcionou? Não funcionou? O que que deu certo que a gente possa continuar? Então o sucesso não vem daquilo que a gente faz de vez em quando, gurias. Nunca vai vir daquilo que a gente faz de vez em quando. E eu gosto sempre de marotear um pouco e ir pro lado do. A gente brincava, uma vez a gente fez esse comparativo. Como foi a primeira vez de vocês? Foi bom, Ai, se fosse né? dependesse da primeira vez. Se dependesse da primeira vez, estava lascado, né? Só que depois vocês fizeram o quê? Vocês foram constantes. Foram se aprimorando, vocês foram constantes e foram se aprimorando. E hoje vocês têm sucesso continuamente, né? Fazer. Vocês têm sucesso continuamente em alguns momentos, né? E é sobre isso, gurias. Então, o segredo das pessoas de sucesso, a gente muitas vezes pergunta, ai, mas qual o segredo das pessoas de sucesso? A Léo entrou também na reunião. Oi, Léo, seja bem-vinda. A gente já falou um pouquinho sobre ti, já lemos a tua resposta, né? Que hoje tu me respondeu ali. Gurias, o que que a gente fala quando a gente pensa, ai, qual o segredo de uma pessoa de sucesso? Qual o segredo da pessoa bem-sucedida? Elas acordam motivadas todos os dias? Hoje a Deise me perguntou: como tu tá, amiga? Fora da rede social, como tu tá? Né? Porque a gente tem uma intimidade e a Uhum. gente sabe que na rede social as pessoas às vezes dizem, Leite, essa semana eu encontrei a menina no elevador, ela disse, meu marido ouviu tua rede social e pensou, como que ela dá conta? Eu falei, eu não dou, amiga, eu não dou conta. E é isso, as pessoas às vezes pensam que quando tu vê o sucesso de alguém, e quando eu falo em sucesso, não estou se referindo a mim, mas estou dizendo que, né, tu vê uma rotina acontecendo, tu pensa, nossa, é que a Leite acorda 1.000, 5 horas da manhã ela já tá 1.000. Não é, gurias. A motivação o sucesso ele não vem da motivação, ele vem da disciplina, Isso, ele vem da constância. O isso. sucesso não vem da motivação, ele vem da disciplina e Tem da uma frase que constância. tem lá nos Moral lá que eu falo, deixa eu ver como é que é. E diz assim, ó, você não estará motivado todos os dias, então aprenda a ter disciplina. Exato. Sim. Sabe? É fazer quando a gente tá cansada, é fazer quando a gente não tá inspirada, é fazer quando a gente ouviu um não, é fazer quando a gente vendeu pouco no mês passado, é fazer quando a gente vendeu bastante no mês passado. A motivação, ela é visita, a constância é moradia. Olha que frase forte. A motivação, ela é visita. A constância, ela é moradia. O que que você tem sido hoje? Você tem sido visita ou você tem sido moradia para os teus sonhos, para tuas metas, para tua dedicação? Ela tem sido visita ou moradia? Quem constrói uma carreira de sucesso, gurias, em Marquei, em vendas, numa empresa, numa agência de turismo, qualquer lugar, quem constrói é quem faz não quando só quando tá animada. É quem faz sempre. E marquei não é sobre vender, é sobre vender sempre. É sobre vender e oferecer o produto. E aí eu pergunto, eu já disse isso para Emily algumas vezes. O que que é mais importante? O que que é mais válido? Se a gente tivesse que pensar hoje assim, ó, o que que é mais válido? Eu vender R$ 5.000 esse mês ou eu vender R$ 1.500 nos próximos 3 meses? 4.500. 1.500. E aí agora, por quê? Por que que... Ai, Leite, mas R$ 5.000 me daria dois e tanto de lucro, dois e tanto de lucro, eu pagaria meu incêndio e tal. Mas daí depois tu vai ficar 3 meses sem fazer nada. Quando tu vende 1.500 e tu recebeu ali 600, 700 de lucro, vendeu 1.500, 600, 700 de lucro, olha só, tu tem uma renda previsível. Quando tu vende 3, 4 meses consecutivos de 1.500, tu tem uma renda previsível. Se tu vendeu no parcelado em 3 vezes, tu sabe que vai ter a fulana, a beltrana e a ciclana. A fulana, a beltrana e a ciclana. Ou recebeu à vista. É uma renda previsível. Tu vai lá na tua anotação e tu vai lá colocar, ó, esse mês eu tenho 3.000 para receber de, sei lá, eu tenho 1.000 para receber de parcela, eu tenho tanto, porque é uma renda previsível. A venda aconteceu e tu tem um parcelamento para receber. Tu tem clientes fiéis. Porque a cliente que te encomenda, ela quer receber. A cliente quer que o lançamento. Nós temos corretivo em lançamento. Vocês já postaram do corretivo em lançamento? Se tu não postou, daqui a pouco ela tá vendo a story da outra coleguinha. E ela vai.
E ela vai olhar o da outra coleguinha. Então é cliente fiel, é confiança e é crescimento sustentável, gurias. Quando a gente faz vendas constantes, a gente tem um crescimento sustentável, porque daí tu pensa, esse mês eu vendi 1.500, no outro 1.500, no outro é 1.700, no outro 1.300, mas é constante a coisa. Uma consultora, ela não vive do melhor mês da carreira dela. Ela não vive. Gurias, eu já vendi 10, 12 mil reais, mas eu não vivo desse mês. Eu vivo dos 5, 6 que eu vendo todo mês. Entende? Que eu não vivo do melhor mês, do melhor resultado, eu vivo da constância. E a gente até faz uma metáfora da plantação, que eu acho bem bacana de falar, essa parte a gente pensa no agricultor. Se o agricultor plantasse apenas quando ele tivesse vontade, o que que ele colheria? Nada, Não né? Ele, conseguiria, né? pô, Já ele, tem uma ele, terra, ele planta tio, mesmo sem enxergar. Ele não tem, ele tá lá com a terra que não sabe se vai chover. Ele não sabe se vai ter sol, se vai dar um temporal, se uma chuva de pedra. Ele planta sem enxergar os frutos todo dia. E assim é o nosso negócio, gurias. Qual que é o nosso plantio? É mandar mensagem, é fazer pós-venda, é agendar sessão, é entregar pedido, é postar conteúdo, é captar contatos. Esse é o nosso plantio diário. O quanto a gente tem implantado, o que que a gente tem implantado e quem planta pouco, colhe pouco. Eu vou dar um exemplo. A Marcela poucos assiste às nossas reuniões, mas se ela assistir, não tem problema, eu vou dar o exemplo dela. A Marcela mandou mensagem no último dia do mês e me disse assim: Leite, não vou fazer pedido. Não vendi nada esse mês. A Marcela tá no Círculo das Estrelas há 50 e lá vai bicos meses, que nem eu. Não, 70 e tantos meses ela faz pedido desde que começou o círculo. Eu disse pra ela, se eu ouvia, né, o áudio que ela me mandou e tal, e eu respondi pra ela: Marcela, o que que tu fez esse mês? Com quem tu falou esse mês? Quanto tu postou esse mês? Se tu não vendeu nada, é só resultado do teu plantio. É só resultado do trabalho que tu não fez. Tu tem conhecimento, tu tem clientes, tu tem produto, tu sabe que produto vende, Postagem pronta. postagem pronta todos os dias. E num mês onde o kit TimeWise 3D está em promoção, do qual 2 kits TimeWise 3D já fecham um pedido de 25%. E são 2 clientes que tu tem que atender. 2 kits TimeWise 3D já dá um pedido de 25%. Tu não sai do círculo, tu parcela em 3 vezes e tu vai chegar o produto, tu tem 2 clientes para atender. Se mesmo assim, num mês dessa promoção, tu achar que não dá para fazer pedido, realmente teu negócio encerrou. Ela não me respondeu nada. Ela só mandou o print do pedido feito. Tu entende que é sobre isso, gurias? É sobre a gente ter autorresponsabilidade do que a gente tá plantando, ter autorresponsabilidade do que a gente vai colher. E a gente sabe do círculo do nosso negócio: prospecção, atendimento, venda, pós-venda, indicação. Uhum. Começa de novo. Prospecção, atendimento, venda. Quer anotar, Rô? quero. Prospecção. O que que é a prospecção? Falar com pessoas. Falei com pessoas, falei com uma, falei com outro, consegui agendar. Então, depois da prospecção vem a venda. Foi lá, atendeu, fez a venda, entregou o produto, escolheu a base, tarará, tarará, fez a venda. O que que tem que acontecer depois? Pós-venda. Pós-venda. Tem que fazer o pós-venda. Tem que saber 2 dias depois se ela gostou, tem que saber se ela tá usando certo, tem que saber se ela tá contente, tem que fazer o pós-venda. Fez o pós-venda, o que que acontece? Indicação. Por que que às vezes tu não tem indicação? Porque tu não faz um pós-venda. Tu não fala com a tua cliente. Tu não pede uma indicação para ela. Fez a indicação, começou de novo. Prospecção. E daí tu pegou aquela indicação e começou de novo. Prospecção, atendimento, venda, pós-venda. Entende? Então é isso que a gente precisa entender. O erro é achar que a gente precisa prospectar só quando nossas vendas caem. Gurias, o erro tá que a gente pensa que a gente precisa prospectar só quando a nossa venda cai. Ai, esse mês foi ruim, esse mês vendeu pouco, vou ter que falar com as pessoas. Tu sabe que na terça-feira, todas as terças, eu Uhum, tenho o meu grupo de oração, né? uhum. Então, terça passada eu não participei da aula porque eu fui no grupo. E daí hoje eu venho aqui. E aí lá no grupo ela falaram, por que tu não vem? Daí eu falei, é o meu negócio. Eu preciso também dar atenção pro meu negócio. Então, no mínimo uma vez por Por mês, mês. que eu falei pra ti, eu vou faltar lá e vou vir aqui, porque E se tu eu pode não, ter certeza que Deus já tá abençoando com isso. eu É, disse, se eu não ver o é. meu negócio, eu disse,
Então eu tenho que ir lá, ou para vir pegar esse foguinho Aham, aqui, que é um aham. fogão, na verdade, a gente se falando, Que exemplo porque melhor tu quer de mim? Por que que eu me atrasei? Porque eu tava enchendo o bolso do James Bellini, Paulo Bellini. Eu tava lá fazendo hora extra lá no Marco Polo. Por que que eu não faço hora extra aqui? No meu É, negócio. é isso aí. Encher o meu bolso. É isso aí. É isso Mas nunca aí. vou esquecer que É, você eu falava falou. muito sobre isso, né? Nunca vou esquecer. Então, mas pensem nisso, gurias. A gente não tem que prospectar só quando a venda cai. Quando a coisa tá funcionando, é ali que a gente tem que pedir mais indicação e prospectar. Então, a gente precisa buscar clientes novos todos os meses. E muitas vezes que eu fazer o planejamento com vocês, eu olho para esses números, gurias, e eu olho todos os meses pro meu número sobre isso. Todos os meses, quando eu faço o encerramento do meu mês, eu olho lá, quanto eu vendi? Vendi pouco, mas por que que eu vendi pouco? Ah, eu atendi só 20 clientes. 20 clientes. Quantos eram novos e quantos eram antigos? Ah, era só três novos, o resto era tudo antigo. Então a gente precisa olhar para o nosso negócio, olhar no final do mês. Porque cliente, mas eu já tenho uma cartela de 100 clientes, eu já tenho uma cartela de 200 clientes. Cliente muda de cidade, cliente perde interesse, cliente compra menos, cliente passa por dificuldade. ainda não dá tempo daí até acabar aquele. Exato, tu tem uma Porque buscar outro. Então, quem vende sempre precisa buscar novos clientes. Então, a gente precisa ter alguns hábitos constantes como consultora. A gente precisa falar com as pessoas todos os dias. A gente precisa fazer o pós-venda. A gente precisa agendar esses atendimentos. A gente precisa usar os produtos, gurias. Usar os produtos. Eu vejo muitas de vocês, às vezes, que não conhecem os produtos. A espuma da Repair. É espuma ou é gel? É espuma, você tem que conhecer. Ah, mas eu não uso Repair. Eu tenho 20 e poucos anos, eu não uso Repair. Tem que saber, tem que usar, tem que chegar um produto, nem que tu abra a tampinha e bote um pouquinho na mão e bota pra vender, se for o caso, mas tu tem que conhecer o produto, tem que testar. Aqui na hora de falar do produto, a gente já fala com mais animação. Não é Mas aquela coisa ação, robótica. Esse é para exato. tal coisa. Quem não, usa, vende. como é que a gente diz? Segurança, né? É, Uhum. muito mais Tem que segurança. passar. E o Mas olho mentira. da gente também brilha, né? Às vezes as Aham. clientes já vão só A gente vende na muito mais do que a animação. gente usa, com certeza. Vai Então, assim, comprar. um mês ruim, gurias, não define a nossa carreira. Um mês ruim não define define nosso negócio. Um ano ruim não me define como diretora. Um momento, vocês sabem, vocês acompanham há quantos anos a nossa unidade? E eu, por muitos anos, por muitos meses, também já fiquei pensando, ai, eu sou uma péssima diretora, nosso time tá pequeno, mas isso não me define como diretora, isso não me define como líder. Então a gente não precisa, não deve tomar uma decisão num momento difícil, né, de largar tudo, né, Uhum. então a gente precisa entender que os hábitos, né, não são, e hoje, essas duas frases que eu vou ler agora para vocês, eu gravei elas até na rede social e postei porque eu achei muito interessante. Quando a gente pensa numa reunião assim, a gente tem que entender que muitas vezes, quando vocês vêm para uma reunião, talvez vocês venham pensando, ai, hoje, tomara que a Leite me traga uma estratégia nova. Ai, tomara que esse mês a Mary Kay me traga uma estratégia nova. Ai, tomara que esse mês tenha um produto ótimo em promoção, que eu consiga trabalhar o mês melhor. Tomara que o treinamento, nossa, nós vamos um treinamento agora com a diretora, com a área nacional, não sei o que, com a Dani Giacomelli, com a Dani Fontana, e vai ser muito bom, vai me expandir a mente. E às vezes, gurias, o grande segredo é um só. É continuar. É repetir o que a gente já fez e deu certo. É repetir. Porque, para e pensa, os grandes talentos, os talentos mais extraordinários, eles não são construídos, os negócios, eles não são construídos por pessoas, nossa, mega extraordinárias. São por pessoas comuns, mulheres comuns. Quem é Michelle Phin? É uma mulher comum, depressiva, que fez do negócio. Quem é a Dani Giacomelli? É uma mulher comum que decidiu fazer. Quem é a Dani Fontana? É uma mulher comum. Ela é extraordinária. Ela tem todo um contexto hoje que faz com que ela seja extraordinária. Mas ela era uma mulher comum, uma mãe de três filhos, com uma pendurada na teta, um no braço e outro pendurado, sabe? Que fez disso um negócio. Só que ela fez o básico bem feito repetidas vezes, repetidas vezes, repetidas vezes. É que Então, nem a gente fala da caneta Bic, né? exato, Rô. Ela é a top um porque ela Uhum. faz a melhor coisa a vida toda. Ela faz sempre, repetidamente. Ela não quis inventar, ela não quis melhorar a ponta, mudar, Não.
É o básico bem feito. Então vocês têm que continuar mandando mensagem. Vocês têm que continuar atendendo os clientes de vocês. Vocês têm que continuar aparecendo na rede social. Vocês têm que continuar acreditando. Vocês têm que entender que o sucesso raramente resiste quem continua. Ele resiste, né? A gente não, a desistência, ela não vai acontecer se a gente não desistir. O sucesso, ele pertence a quem permanece. Então, isso pra Eu mim sempre é. falo pro meu irmão isso também, que ele também tenta fazer o próprio negócio, né? E eu sempre falo pra ele assim, ó, se fosse fácil ser blogueiro, Exato. se fosse fácil, todo mundo ia ser. Mas são poucos que conseguem chegar até o final. Por exemplo, várias pessoas começaram a fazer um vlog no YouTube. Uhum. Se fosse isso, todo mundo ia ser Tava famoso. sucesso, É. exatamente, exatamente. São poucos que conseguem aguentar Aquele aquele. pegão e continuar, e É, aguentar a fase baixa, né? isso. E olha só, e aqui era justo um ponto que eu queria falar, ó. A constância é fazer hoje o que precisa ser feito, mesmo quando o aplauso ainda não veio. Quanto tempo demora até uma música bomba, como é que eles falam, estourar? Tipo, tu Aham. lança música até ela ser reconhecida por todo mundo demora, né? Inevitavelmente o sucesso vem para quem permanece. E aí eu queria entrar num outro assunto que eu acho que ele complementa. Eu acho que aqui nesse a gente poderia encerrar, porque eu acho que já a gente falou bastante sobre a importância, mas eu acho que tem algo que dá um complemento e que faz a cereja do bolo, porque hoje tudo isso que eu falei não é novidade, né? Eu não trouxe a mágica, a receita do bolo mágico aqui pra vocês, né? Tudo isso que eu falei pra vocês, vocês já sabem. Talvez hoje vocês ouviram de uma forma diferente, vocês reviveram na memória algumas coisas que vocês já tinham ouvido. Só que hoje a gente vive numa situação onde a rede social nos come muito. A rede social, ela nos distrai muito. A rede social, ela nos compara muito. A rede social, ela nos deixa viciada em algo e frustrada muitas vezes. Porque o processo é glamuroso, né, gurias, na rede social. O processo é lindo na rede social, vocês não acham? Ai, quando a pessoa bota lá, que tá na reunião tomando chazinho, né? Ah, esperando as minhas consultoras tomando um chazinho pra gente conversar e depois de jantar. É lindo, né? É glamuroso. Mas tem muita coisa por trás, né? Hum. E o que que faz com que a gente não desista? O que que faz hoje vocês não desistir do negócio? Já pararam pra pensar? O que que faz alguém não desistir de algo? Eu vou tentar perguntar de uma forma mais objetiva. O que que faz uma pessoa não desistir de algo? É a falta de capacidade ou é a falta de resultado imediato? O que que faz a pessoa desistir, melhor dizendo, né? O que que faz a O pessoa desistir? resultado, né? É a falta de capacidade ou a falta de resultado imediato? Eu acho que o resultado imediato, a gente quer tudo para um. Na maioria das vezes, Rô, não é talento que falta. Não é talento que falta para nenhuma de vocês. A maioria das vezes é o cansaço de ver que o resultado não veio na velocidade que tu gostaria. De ver a fulaninha que tá tendo resultado, a beltraninha que tá tendo resultado. E isso serve pro negócio, Mary Kay, pro negócio de vocês, pra vida amorosa de vocês, pra vida financeira de vocês, pro resultado comparativo quando tu tem algum trabalho. Então, a maioria das vezes as pessoas não abandonam os sonhos porque são incapazes. E sim, elas abandonam porque o processo ele é desconfortável. Só que a rede social, a gente vê um processo glamouroso. E Uhum. aí a gente se compara, porque ninguém posta o não que não recebeu, o não que recebeu. Ninguém posta as mensagens ignoradas. Ninguém posta o medo do antes e depois de uma abordagem. Ninguém posta os dias que pensou em desistir. Ninguém posta, mas exatamente é aí que o sucesso é construído. É nesse dia que o sucesso, o palco ele é lindo, gurias. O palco ele é lindo. Escutem essa frase que amanhã eu vou. Nós vamos postar ali o nosso resultado lá nos É, top. é, Ah, tu viu que tu chegou no exato. top 2 Aham. vezes, olha que não sei o quê, tudo glamouroso. É, glamouroso. E o carro rosa, como é que vem? Exato! Isso a gente ouvia muito, é. Mas, gurias, o palco é bonito, mas o bastidor é que forma campeãs. Então, foquem nisso. O palco, ele é bonito, mas é o bastidor. Não desanimem com o ritmo. Vocês, talvez, tá andando com uma outra pessoa que tá correndo. Às vezes tu tá andando com alguém que tá correndo, e aí tu vai pensar, ah, eu não tô nesse ritmo. Talvez tu tá começando com alguém que já tá há anos no negócio. Talvez tu tá te comparando com alguém
mas tu só consegue fazer o básico porque a tua rotina hoje é outra, a tua realidade hoje é outra, e tá tudo bem. O importante não é a velocidade, o importante é não desistir. Claro que a gente tem que se manter, né? Mas o importante é não desistir. Então não vamos competir com outras mulheres. A única pessoa que a gente tá aqui para competir é com nós de ontem. É com nós de ontem. E aí, às vezes, gurias, o resultado de número, ele, por exemplo, vou dar dois exemplos, tá? Quem olha hoje para Michelle Phin, que é uma diretora direta da Dani Fontana. Dani Fontana, mega estourada, trabalhando, bem louca, três filhos grandes. Michelle Phin, reclusa dentro de casa, três filhos pequenos, trabalhando num ritmo bem mais devagar. E aí, algumas pessoas vão se conectar com Dani Fontana, algumas pessoas vão se conectar com Michelle Phin. Letícia, numa época que fechou o carro, trabalhava, corria, trabalhava, sessão, tarará, atendimento, tarará, acima do peso, obesidade, tarará, com resultados. Letícia hoje, com bem menos trabalho, com um time mais enxuto, fazendo menos. Então, não é que algumas pessoas vão se conectar com a Letícia de agora, algumas pessoas vão se conectar com a Letícia de antes. E não é que são coisas erradas de se fazer. São momentos de vida de cada um diferente. Então, eu não tô dizendo que vocês têm que ser que nem a Letícia de agora e nem que nem a Letícia de antes. Vocês têm que olhar para o negócio de vocês. Hoje, dá para fazer mais do que tu fazia quando o Luan tinha recém-nascido? Dá pra fazer mais, Emily. Quando ele tava bebezinho, recém-nascido de colo, de peito, ele precisava mais de ti. Hoje ele já tá maior. O pai fica, a mãe fica, a estrutura é diferente, daqui a pouco ele já tá se virando, já tá. Agora tu vai entrar num processo que tu pode fazer mais. Rô, ano passado tu podia fazer? Não podia. Esse ano tu pode fazer mais. As meninas de agora, né? Tipo, também tinha uma dependência melhor de ti. Tu tinha uma estrutura mais frágil há um tempo atrás. Agora a tua estrutura já tá mais organizada, voltando. Então, é isso que a gente tem que olhar. Será que dá pra te fazer um pouquinho mais? Dá pra fazer um pouquinho mais, né? Então é sobre isso, é sobre a gente entender que a gente tem que competir com a gente. E a gente tem que perguntar, né? Será que hoje a gente não tá mais corajosa? Será que hoje a gente não aborda melhor? A gente não conhece mais os produtos? Será que hoje a gente não poderia cuidar melhor das nossas clientes? Será que hoje a gente não desiste menos da vida? Vocês que estão aqui, vocês já não aprenderam a desistir menos da vida? Vocês são lutadoras, batalhadoras. Quantas outras poderiam estar aqui e não estão? Né? Então a gente tem que entender que a gente não pode comparar o nosso capítulo 3 com o capítulo 20 de outra pessoa. A gente precisa viver a nossa própria história, ser a nossa própria referência. Não tentar ser a melhor do grupo, mas tentar ser a melhor do que a gente foi mês passado. 1% todos os dias, 1% todos os meses, uma cliente a mais, uma mensagem a mais, uma sessão a mais, um medo enfrentado a mais. Pequenos avanços repetidos, grandes transformações acontecem. E quando a gente pensar em desistir, a gente tem que pensar: por que a gente começou? E, gurias, essa que eu vou falar pra vocês é a que mais me pega. Quem se beneficia quando eu prospero? Ai, isso pega pra mim muito, assim, ó. Quem se beneficia quando eu prospero? Quem, gurias? Quem? Todo mundo, né? A minha Nossa. família, os meus filhos, as minhas consultoras. Quando eu aprendo mais e eu tenho energia para trazer para vocês, vocês se beneficiam. Os meus filhos se beneficiam quando eu prospero mais. O meu marido fica mais orgulhoso quando eu prospero mais. Eu fico mais orgulhosa de mim quando eu prospero mais. Então, cada uma vai ter uma frase que daqui a pouco vai pegar mais. Para mim, essa pega muito. Que exemplo eu deixo quando eu prospero? O que o que eu perderia se eu desistisse hoje? E eu vou dizer pra vocês, em alguns momentos eu já pensei, tipo assim, ai, ficar reunião, consultora, tipo, o carro já é meu, se eu quiser desenvelopar e continuar com ele envelopado, eu posso continuar, se eu não quiser ser mais diretora. Vou trabalhar à venda e tal, mas o que eu perderia se eu desistisse hoje? Eu perderia, gurias, eu perderia uma identidade, eu perderia tudo que eu já construí de certa forma, eu perderia esse vínculo com vocês que eu acho tão bacana, eu perderia de levar oportunidade para outras mulheres, eu perderia de, sabe? Então é isso, quando eu desisto, muita gente perde, muita gente deixa. Então, é, isso é uma coisa bem relevante. Nunca, pensem comigo, nunca tomem decisões permanentes em dias difíceis. No Nunca calor das no emoções. calor das emoções. Talvez a gente não está onde a gente gostaria.
Talvez a gente não tá no resultado que a gente gostaria, mas a gente também não tá onde a gente começou, né? A gente não tá onde a gente começou. Então, honre a mulher que você decidiu ser. Honre as clientes de vocês que confiam em vocês. A luta pela mulher que você é e que você está te tornando ainda está sendo travada. A gente, por mais que, desde quem é mais nova até quem é mais velha, a gente tem uma caminhada, a gente tem uma luta sendo travada pela mulher, pela construção. Rô, hoje, tu é uma mulher empoderada, tu é uma mulher, mas tu tem filhas, amanhã depois tu vai ter netas, netos, né? Tu ainda é uma mulher em construção. Por mais que tu já tenha vivido momentos e fases, tu é uma mulher se reconstruindo. É uma mulher em construção. Então, a gente tem que entender que não desistir no meio do processo exige esforço. Hoje exige esforço, mas amanhã será a prova de que a gente foi mais forte do que a gente imaginava. Então, eu queria terminar esse treinamento falando sobre isso, que a gente precisa ser extraordinária todos os dias. E o nosso extraordinário todos os dias é o básico bem feito, gurias. Às vezes é o básico bem feito. A gente precisa apenas continuar, porque mulheres comuns permanecem o tempo suficiente para viver resultados extraordinários. Olha que legal isso! Mulheres comuns permanecem o suficiente para acabarem vivendo histórias extraordinárias. Então, eu acho que essas frases elas têm grandes impactos se a gente entender o real significado e a gente internalizar elas. A gente é mulher comum que está buscando viver o extraordinário. Só que a gente precisa continuar. Continuar. E que isso seja no negócio de vocês, que isso seja na vida financeira de vocês, que isso seja na vida amorosa de vocês, que vocês tenham grandes resultados a partir da constância, que vocês não param, não parem hoje, não parem amanhã, e que vocês possam voltar para casa com essa sementinha plantada no coração de vocês, que vocês possam voltar para casa com essa vontade de, gente, qual que era a lista aquela que a Letícia falou mesmo? Prospecção, atendimento, venda, pós-venda e indicação. Se vocês trabalharem esses 5 pontos, foi só isso que eu trouxe da reunião. Eu não peguei mais nada do que ela falou. Eu só peguei os 5 pontos que vão me levar para a constância. É a prospecção, o atendimento, a venda, o pós-venda e a indicação. Esses 5 pontos vão deixar vocês num círculo de sucesso e de resultado e de constância. Combinado? Faz sentido para vocês, gurias, o que a gente falou hoje? Muito. Que bom. Nós não inventamos a roda, né? Mas a gente tem que continuar girando, né? Exato. Tem que continuar. Lembra aquela desenho lá do Nemo, continue a nadar? Continue, continue a nadar. É bem isso aí. Gurias, eu vou encerrar online aqui, a gente vai trocar mais uma ideia, conversar um pouquinho mais aqui. Mas obrigada, a Ana também estava no online, obrigada pelas que participaram no online. Vou tentar já gravar ali e postar o mais rápido possível, porque eu acho que é bem válido. As gurias que não assistiram vão conseguir assistir e tirar aí algo de bom. Beijo!